Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez todo o time da V360. São muitas as pessoas que a gente tem para agradecer, mas realmente eu não posso deixar de considerar aqui a participação direta do Isaías, do Darlan, do Chum, da Júlia. Gente, é muita gente que a gente tem para agradecer em relação a esse projeto, porque realmente foi um projeto muito difícil para nós, que exigiu muito, tanto da nossa atuação diretamente, minha e da Mônica, e até por isso que nós vamos dividir aqui um pouco a nossa fala, porque realmente foi um desafio muito grande para todos nós, considerando a dinâmica da nossa instituição. Não sei se você conhece BB Tecnologia e Serviços. Nós somos uma empresa do conglomerado Banco do Brasil, uma estatal. Aqui nós só vimos destaques de empresas privadas, né? Mas nós somos uma estatal, e como uma estatal, nós temos inúmeros desafios, principalmente sob a ótica legal e normativa. E começou aí o principal desafio: como viabilizar uma reorganização, ressignificação e reestruturação de todos os nossos processos. Nós somos de uma área de suprimentos. Tradicionalmente, todos os colegas e talvez a maioria dos clientes da V360 sejam oriundas da área tributária, fiscal. Nós não. Nós somos de uma área de suprimentos. Tivemos a oportunidade de conhecer a V360 na Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, quando nós nos associamos à BSC, e no ano que nós nos associamos, estava até falando ali com o Vettel, nós conhecemos a V360. E para nós foi uma mudança de paradigma muito grande. Na nossa dinâmica de atuação, já está escrito aqui, muito claro para todo mundo, nós somos uma extensão de tecnologia do Banco do Brasil, então, muito possivelmente, você já consumiu algum serviço nosso, sem saber que éramos nós. Tá? Se você já teve qualquer tipo de problema com o seu cartão de crédito, nós, de alguma forma, já te ajudamos. Se você visitou alguma agência bancária, nós cuidamos da segurança digital de uma agência bancária do Banco do Brasil em nível nacional. Então, a nossa dinâmica ela é muito ampla, o nosso portfólio é muito amplo, e eu não vou aqui me ater ao portfólio, até porque a nossa intenção é compartilhar um pouco do nosso aprendizado, dos nossos erros e acertos, mas muito mais do nosso aprendizado, e a nossa dinâmica de atuação, toda ela está lá declarada no nosso site. Então, sugiro que você consulte depois bbts.com.br ou BB Tecnologia e Serviços nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e por aí vai. Tá? Enquanto empresa conglomerado, já falei aqui um pouco da nossa sede, da nossa estrutura, principalmente, a nossa sede é em Brasília. Nós tínhamos 100% dos nossos processos manuais, e isso aqui eu estou colocando um número que é realmente exato. Tá? Enquanto estatal, capilaridade nacional, considerando quase 8.000 colaboradores diretos que atuam em nossas operações, nós temos uma capilaridade realmente nacional. Imagina você lidar com processo de pagamento, gestão de contrato de fornecedores, gestão de pagamento de fornecedores, considerando toda a nossa dinâmica, sendo ela manual. Tínhamos diretamente ali 50 pessoas envolvidas nesse processo, e por isso a Mônica está aqui, daqui a pouco ela vai falar um pouco sobre esses detalhes do envolvimento das pessoas e de como que nós começamos a trabalhar esse patrocínio. Nós começamos a construir um patrocínio. De início, nós não tínhamos um patrocínio em sua totalidade, até porque envolve uma sistemática de convencimento das pessoas. Né? Dado que nós somos empregados públicos, há um desafio a mais, de fazer com que as pessoas entendam que é possível fazer mais de uma maneira muito mais inteligente. E tínhamos uma média de pagamento de fornecedores de 15 dias úteis. Considera você 15 dias úteis, uma média de mês, um mês tem 22 dias úteis. Então, praticamente, eu perdia um mês para fazer um pagamento de fornecedor. Mônica vai complementar um pouco sobre esse slide aqui em específico, para que a gente possa avançar. Oi, gente, boa tarde. Eu sou gerente de divisão da gestão de contrato com fornecedores na BBTS. Eu trabalho com gestão de contrato há 10 anos, e, como disse um amigo meu, há 10 anos atrás tudo era mato, né? A BBTS é uma empresa
estatal, ela precisa seguir muitas regras, muita burocracia, e os nossos processos de pagamento de fornecedores datavam 30 anos atrás. Então, era realmente um processo altamente manual. Gente, manual é imprimir a nota, assinar na caneta, digitalizar, abrir uma OS e pedir para o pessoal lá registrar a nota. Então, a gente tinha 50 pessoas em processos operacionais e, assim, 15 dias úteis, é média, tá? Mas tem processo de medição de pagamento que durava ali 3 meses. Isso aconteceu, tá? Então, é isso que eu tenho para falar nessa primeira parte aqui do slide. Para você ter uma ideia, nós tivemos algumas situações de mais de um ano sem pagar um fornecedor, por N razões, mas principalmente por quê? Vou dar um exemplo muito claro. Às vezes o fornecedor ele emitia a nota fiscal, encaminhava para o gestor da unidade, que está, por exemplo, em Maceió, o gestor da unidade colocava na gaveta e ninguém sabia que tinha aquela nota para pagar. Não sei se isso já aconteceu com você, principalmente de empresas que têm capilaridade nacional. O cara não sabia o que ele fazia com aquela nota. Nós só tomávamos conhecimento quando chegava uma multa ou éramos notificados por alguma fiscalização. Então, imagina você ter 50 pessoas distribuídas no país, com mais de 2.000 medições para serem feitas. A gente está falando aí de um público acima de 15.000 notas que nós tratamos por mês e que, por muitas das vezes, a gente não tinha como identificar aquela nota. E Groover? Pois não. A tratativa das divergências, né? Perfeito. Então, isso tudo aqui antes do recebimento da nota, tá? A nota chegava, o nosso time não sabia analisar se o imposto estava correto, tributo, se tinha alguma divergência, se a LC estava correta. Então, a nota passava e seja o que Deus quiser. Aí chegava lá para o pessoal do contábil resolver, né? O pessoal do tributo, aí eles... É isso. E aqui nós temos um grande problema, e eu acho que essa frase ela resumiu um pouco essa nossa situação. Como começar uma mudança num navio tão grande? Como envolver as pessoas para entender que o processo de 30 anos atrás não era mais suficiente para o nosso desafio atual. Por isso que, mais uma vez, eu volto a comentar aquilo que eu falei no início. Erramos muito, aprendemos muito e percebemos a necessidade de revisitar os nossos processos. E aí você vai pensar, o que uma área de suprimentos tem a ver com isso? Tudo. Nós cuidamos da cadeia, tanto sob a ótica de fornecedores, quanto sob a ótica de clientes. Então, se eu era acionado no momento de tomar uma multa ou ser notificado por alguma fiscalização, nós precisávamos revisitar urgentemente isso e precisávamos fazer com que a empresa mudasse o seu modelo mental, mudasse a sua forma de trabalho, mudasse os seus entregáveis em relação ao dia a dia. Então, como que nós começamos isso? Trabalhamos de maneira cadenciada. Nós identificamos 3 frentes principais. Primeiro, mapeamento de processo. Isso é fundamental. É uma das temáticas que, particularmente, eu tenho muita paixão por esse tema, porque eu acho que, efetivamente, é fundamental sempre revisitar os processos. Depois, nós dividimos o projeto com o time da V em ondas. Nós vamos para a 5ª onda, concluindo este mês a 5ª onda, e nós vamos detalhar um pouco sobre isso daqui a pouco. E nós fizemos um trabalho muito intenso de engajamento interno. Até a cerimonialista comentou, nós fizemos uma gamificação interna para mobilizar todo mundo. Não é simplesmente dizer que contratamos um novo sistema, porque contratar um novo sistema, qualquer área pode contratar, e isso não significa nada. A grande diferença é fazer com que as pessoas entendam a importância do sistema e depois até nos peçam. Ou seja, vem o pedido para nós. Gente, lembra que eu também tenho as minhas notas, que eu também gostaria de transacionar na V360. Por favor, me ajude, porque eu preciso pagar o meu fornecedor de maneira mais rápida. Então, imagina, se nós tínhamos uma média de 15 dias úteis para fechar uma medição, imagina o prazo de pagamento. Quantos foram os fornecedores que nós, de alguma maneira ou de outra, prejudicamos por retardar o pagamento daquela prestação de serviço, da entrega do bem? Então, o nosso projeto ele trabalhou nessas 3 vertentes, considerando a parceria com a V360. Dando um destaque rápido aqui sobre mapeamento de processo. Tem uma frase que eu acho que resume muito o trabalho que foi feito com o time da V360.
Não é possível automatizar o caos. Esse é o principal ponto. Então, se o conhecimento ele era materializado no João, Maria ou José, o João, Maria ou José faziam de uma forma diferente um do outro. Imagina mais de 50 pessoas, numa capilaridade nacional, e você precisando revisitar isso tudo. É o caos. É literalmente o caos. Então, não adianta discutirmos sobre implantação de novo sistema se eu não tenho um mapeamento de processo realizado com a qualidade necessária. E aí foi o nosso grande desafio, envolver todo mundo para que as pessoas repensassem a sua forma de trabalho. E por isso que a gente acaba colocando aqui essa palavra ressignificação. Trazer as pessoas para o entendimento de que é necessário realmente ressignificar o processo. Trazer uma nova vida àquele processo que tradicionalmente era feito há 10, 20, 30 anos. Considerando esse racional, esse é um fluxo macro que a gente traz, eu acho que é um destaque importante para todo mundo aqui, ter essa visão do fluxo. Esse era o nosso fluxo, considerando 4 raias principais e considerando 4 agentes principais. Fornecedor, fiscal de serviço, fiscal administrativo e o financeiro. Então, observe que aqui a gente está falando sobre a cadeia de fornecimento de uma maneira ampla, não olhando somente para a temática de pagamento em si, mas olhando todo o ciclo de vida da minha relação com o meu parceiro. E um outro desafio que foi interessante, envolver todas as nossas áreas clientes. Tradicionalmente, a gente sempre escuta aquela temática, área demandante. A área demandante está pedindo para que eu compre alguma coisa. A gente começa também a ressignificar esse papel. É a área cliente. Eu me prontifico a entender a necessidade dele para que eu possa resolver e adquirir algo que vai atender a sua necessidade. Então, esse processo era um processo extremamente ineficiente, com mais de 50 pessoas envolvidas e que gerava um retrabalho muito grande. A partir desse trabalho, a gente tem aqui alguns números importantes para vocês, mais de 120 horas que nós realmente estávamos envolvidos somente na emissão, na identificação, na captura da nota, saber se a nota era devida ou se não era, ter o controle do pagamento do fornecedor ou não. Nós já chegamos em alguns momentos na BBTS que a gente não sabia se nós estávamos pagando para um fornecedor. Eu vou repetir mais uma vez. A gente já chegou a ter momentos de não saber se o fornecedor era realmente o fornecedor nosso. E se eu devia pagar para ele algo que chegou para que eu pudesse pagar. Olha só o nosso nível de complexidade. Isso olhando para toda a nossa sistemática dos últimos 10 anos. Seguindo, projeto em ondas. Nós estabelecemos um escopo muito controlado, até porque, mais uma vez, enquanto estatal, eu tenho uma regra de contratação diferenciada, então nós somos regidos pela Lei 13.303, de 2016, e a gente tem todo um regulamento de licitações e compras para viabilizar uma contratação, e principalmente a V360, nós tivemos de construir uma tese jurídica para viabilizar essa contratação direta por parte da BBTS para contratar a V. Então, nós começamos com uma POC, identificamos um cenário muito específico, muito controlado, que eram as notas de serviço, e somente a partir disso a gente começou a expandir. Por isso que a gente identifica ali o escopo controlado, o impacto imediato e o risco baixo. Ou seja, precisávamos envolver as pessoas para entender a importância de revisitar o processo. Então, não identificamos a oportunidade só de comprar a plataforma, mas sim de testar a hipótese. É realmente uma boa empresa? É realmente uma boa empresa. Mas será que vai funcionar para o meu modelo de negócio? Esse foi o nosso principal desafio. Então, nós olhamos para um escopo reduzido, estruturamos esse escopo e começamos a medir. Então, você começa onde faz sentido, prova que funciona e aí você cresce. A partir disso, nós eliminamos, esse desenho ele é real, nós eliminamos mais de 90% do nosso processo em relação a atividades manuais e humanas. Mônica, complemente, por favor. E um ponto importante sobre essa redução de tarefas, ela veio somente com a versão da plataforma de captura de nota. A gente ainda não tinha a escrituração do documento de forma automática lá dos nossos sistemas. Só da V360 ir lá no portal da prefeitura e trazer essa nota para mim, eu consegui eliminar esse monte de tarefa do meu processo. Porque eu tinha todo um processual para atender, sem que eu tivesse ali uma gestão centralizada dos documentos. Então, quando eu centralizei
ganhei meu público interno, todo mundo gostou, agora não preciso ficar esperando o e-mail do fornecedor para começar o processo de pagamento. Aí a gente começou a fazer sentido, né, Gruber? Exato. Então, imagina, processo manual para um processo mais 90% dele automatizado, tirando todas as pessoas envolvidas, aquelas 50 que estavam ali listadas, a gente começar a direcionar para outras necessidades institucionais. Seguindo, nós saímos de um modelo que é um modelo que, no nosso entendimento, era o modelo básico, ou o modelo base, que é o Automate, e fomos para o modelo Enterprise. Então, uma coisa era a captura das notas, saber se efetivamente aquele fornecedor fazia parte da minha carteira de fornecedores. Depois, identificar se aquele valor que ele estava solicitando realmente estava condizente com o contrato, a prestação de serviço ou o bem que tinha sido entregue. E somente a partir daí começar a tratar as automatizações e principalmente a integração com o RP. Aí foi golaço, realmente foi golaço. Eu até estava falando com o pessoal no início aqui do evento, eu acabei me tornando muito fã da V360, isso eu falo assim, sem nenhuma preocupação, porque gerou para nós, isso até já falei na semana passada na reunião de diretoria, é um dos maiores ganhos de eficiência dos últimos 10 anos da BBTS. Esse case aqui com a V360 é um dos maiores ganhos de eficiência dos últimos 10 anos. Por quê? Porque a gente está olhando agora praticamente toda a cadeia dentro de uma plataforma que me permite ter gestão. Esse foi o nosso principal diferencial. Aqui a gente coloca alguns números relacionados também ao histórico das nossas relações. Então, observe que nós começamos realmente de maneira muito pequena, o escopo muito reduzido, 400 notas, daqui a pouco foram para mais de 3 mil notas, mais de 11 mil notas, e a nossa expectativa é superar mais de 20 mil notas a partir do mês de maio. Essa é a nossa expectativa. Então, fizemos uma implantação da V360, naquele modelo, como eu disse anteriormente, o Automate, que era a parte de captura de todas as notas fiscais que eram transitadas em nível nacional. Depois, nós avançamos para o Coban, e aqui foi um case também que eu acho que foi muito interessante, que é o nosso principal cliente, que era a gerência de Coban. A gente até aprendeu que no Rio de Janeiro o pessoal chama de Corroban, que é de correspondente bancário. Nós também somos correspondentes bancários do Banco do Brasil. Então, os nossos Cobans, eles recebiam 1 mês e meio depois de ter prestado o serviço. Hoje ele recebe no mesmo dia. Ele presta o serviço, ele é autorizado para emitir a nota fiscal e ele já recebe. Isso foi um case de sucesso absoluto dentro da BBTS. Tanto é que hoje os nossos fornecedores, alguns deles, até estranham que eles emitem a fatura e em coisas de minutos eles já recebem o valor correspondente. Nós já tivemos até um feedback no mês passado que um deles reclamou, né? Calma, vocês estão pagando muito rápido. Por quê? Porque a gente está conseguindo realmente estruturar todo o processo de maneira automática. Então, isso é um ganho absurdo para nós. A gente direciona as pessoas para outras atividades que não são aquelas atividades operacionais que anteriormente exercitavam e exerciam ali no dia a dia. E, Gruber, sobre essa implantação em etapas, eu queria dizer que foi assim, a grande experiência da minha vida foi implantar dessa maneira, começando pequeno e migrando para aquilo que vai fazendo sentido e melhorando a performance a cada documento. É tão engraçado que eu não sofro mais com Go Live, eu não choro com Go Live. Eu fiz um Go Live ontem, gente. Fiz um Go Live ontem, de mercadoria, venda, e hoje liguei para lá, para meu time, tudo bem, tudo tranquilo. Por quê? Ficou fácil. Esse processo, isso aqui, ó, eu chorei lágrimas de sangue nas 400 notas, mas aqui já foi melhorando, e eu agora consigo me afastar da minha operação e realizar um Go Live. Então, faz sentido demais isso aqui em etapas, começar pequeno. Isso envolve a construção do patrocínio. É diferente. Uma coisa é eu chegar na diretoria e pedir patrocínio. Outra coisa é a própria diretoria ser convencida de que faz sentido essa solução. Seguindo, nós, na primeira onda, reduzimos tarefas manuais, por volta de 60% menos tarefas manuais, e a automação do processo em mais de 96% na primeira onda. Na segunda onda, tem todo esse crescimento também que foi realizado. Então, observe que a gente foi tracionando o modelo. A gente não implantou tudo de uma vez. Nós não, me permita aqui a expressão, né? Colocamos de goela abaixo para que todo mundo fizesse. Muito pelo contrário.
houve um trabalho de convencimento, de construção, de viabilidade também das outras áreas. Até alguns colegas comentaram aqui da dificuldade que realmente existe entre áreas, né? Área de pagamento, área de suprimentos, contas a pagar, contas a receber, as áreas outras. Aqui a gente vai vendo como é que isso vai acontecendo ao longo do tempo. E aí nós tivemos como resultado essa dinâmica. Isso aqui é um resultado real. Observe que eu acabei de falar para vocês aqui de um exemplo simples, que um fornecedor nosso de Coban, ele demorava em torno de 1 mês e meio para receber. Hoje ele recebe em até 2 minutos. Isso é fato, isso aqui foi auditado, não é um número para chamar atenção, até porque não há necessidade disso, né? Mas realmente é um processo que viabilizou muito e a gente só conseguiu fazer isso com a ajuda de todo o time da V360. Tivemos ali as ondas e os nossos go lives, no início, eles eram go lives entre 4 a 5 meses, e a cada go live a gente está reduzindo esse prazo. Então, imagina a gente fazer um go live que demorou 6 meses, daqui a pouco 4 meses, daqui a pouco 3 meses, daqui a pouco 1 mês. Tem sido assim os nossos go lives. Fizemos o penúltimo go live no mês passado. Fizemos um go live, como a Mônica disse, neste mês. E teremos mais um go live no final deste mês, se tudo der certo. Como a V atuou? Time. Aqui eu não tenho o que falar. Todo o time da V360. A começar da presidência da V360 até todos os demais que estão no dia a dia. Nós fizemos go lives, os primeiros principalmente presenciais, então o time da V360 foi para Brasília, fechamos uma sala de guerra e começamos a juntar todo o time. E aqui eu também não posso deixar de considerar o time da BBTS. Então, nós temos aqui pessoas que representam o time da BBTS, que junto com o time da V360 fez isso tudo acontecer. Então, é a participação do todo. Não foi uma pessoa, não foi eu, não foi a Mônica. Foi o time. Então, nós fazíamos sala de guerra com o time BBTS e o time V360, e a partir disso a gente tratava o Go Live, implantava o Go Live e fazia a avaliação posterior. Fizemos visitas presenciais, e principalmente conversando com os nossos fornecedores, a Mônica vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Internalizamos o conhecimento, nós fizemos vários workshops. Quantos que nós fizemos, Mônica? 28. 28 workshops com as nossas áreas clientes. Foi. 28 workshops com todas as nossas áreas clientes e com todos os outros fornecedores. A gente está falando de uma carteira de mais de 450 fornecedores e conversamos com todo mundo. Demorava? Demorava, até porque a gente ficava um pouco com aquela ansiedade de fazer a coisa acontecer. Mas conversamos com todo mundo, explicando como é que era o processo, explicando como é que aquilo iria beneficiar e, principalmente, mostrando para as pessoas o benefício dessa solução. E fizemos alinhamento com key users específicos, pessoas que eram chave, pessoas que eram uma referência na área, que tinham uma voz importante em determinada área, nós começamos também a envolver nessa dinâmica de atuação. E aqui vou deixar um pouco mais com a Mônica, para ela falar do trabalho que foi feito de engajamento interno. Pois é. Um outro colega comentou aqui que ferramentas para digitizar processo, você tem aos montes por aí, tá? A gente não começou pela V360, a gente não começou pela plataforma. O nosso processo começou muito antes, numa mudança de cultura, num trazer as pessoas, a gente precisava de uma responsabilidade coletiva. Como o Gruver comentou, a nossa empresa é uma empresa que demanda uma estrutura muito grande para tratar processo, porque eu sou fortemente auditada. Interno, externo, TCU, o próprio banco, né, está sempre em cima da gente. Então, a gente precisava trazer todas essas pessoas coletivamente para uma responsabilidade. Não foi fácil. Eu fiz alguns workshops, mandei alguns e-mails e percebi, não vai dar certo. Isso não vai... Gente, não se muda a cultura mandando e-mail institucional, botando lá na intranet de vocês. Cultura se muda trazendo a pessoa para a realidade do que você está fazendo. Então, a gente fez uma experiência, digamos assim, com os nossos funcionários, uma experiência sensorial, uma experiência muito interessante, que foi a nossa gamificação. Aí, pode passar? Pode passar essa daí, que aí eu vou mostrar para vocês como que foi a gamificação e um pouquinho do vídeo.
A gamificação a gente fez na nossa empresa, lá no hall de entrada, um grande tabuleiro de jogos, colocamos vários jogos, diversos joguinhos, cada funcionário ia passando pelas etapas, e nessas etapas a gente falava um pouquinho da V360. Ele tinha que responder uma pergunta, e, para participar desse jogo, ele respondia sobre o processo de pagamento anterior, o novo, como que ia mudar. Foi muito legal. Aí, se puder... Oi, pessoal, bom dia. Nós preparamos esse evento incrível aqui para vocês. O objetivo dele é que você possa conhecer, por meio de jogos, como que funciona a nova plataforma de gestão de pagamentos de fornecedores da BBTS, a V360. E a gente preparou aqui uma série de brinquedos e de brincadeiras que, de uma forma lúdica, vai trazer conhecimento sobre essa importante ferramenta para a empresa. Galera, estou gostando muito dessa gamificação do V360. É muito bom aprender se divertindo. Ganhei, inclusive, um brinde aqui. O evento está muito bom, muito bem organizado. E nós aprendemos muito hoje sobre a V360, né? Sobre essa gestão nova de contrato. Olá, tudo bem? Eu sou o Gruver Yuri, sou executivo de suprimento e gestão de contratos da BBTS. Nós estamos em um dia muito animado, que é um evento de gamificação, fruto de uma parceria da BBTS com a V360. Nós formatamos essa parceria para viabilizar um melhor processo de gestão de contratos fornecedores e pagamento de todos os nossos fornecedores. Nós estamos saindo de um processo que é hoje 100% manual para um processo que vai ser 100% digital, automatizado. Eventos como esse são muito importantes para trazer um engajamento com relação à utilização da ferramenta V360 e trazer um maior conhecimento de temas específicos para a BBTS. Bom dia, pessoal. Sou Isaías, CEO da V360. Muito feliz em estar aqui com vocês, fazer parte desse evento. A ideia da parceria com a BBTS é que a gente ajude vocês a otimizar o processo de captura, de validação, de lançamento, de todas as notas fiscais de vocês, né? Começando por serviço. E a gente está muito feliz com essa parceria. Acho que a gente tem um potencial muito grande, né, de ajudar no processo de vocês, assim como a gente tem ajudado em várias outras grandes empresas do Brasil. A gente está muito feliz com a forma como vocês estão fazendo aqui, não só o evento, mas também o projeto, a evolução. Então, conta com a gente quando precisarem. Bom, gente, antes do evento, muitas pessoas perguntavam o que é a V360? É de comer, de passar no cabelo, o que é que eu faço com isso, né? Hoje, até o presidente da empresa sabe entrar na V360 e consultar uma nota fiscal, se ele tiver interesse. É do estagiário ao presidente. Esse evento alcançou todo mundo. Nós fizemos no hall de entrada. A nossa empresa funciona meio híbrido, né, meio presencial, então a gente fez num dia em que todo mundo é obrigado a ir, e passava por lá e participava do evento. E, com isso, e é claro, com os ganhos de eficiência, né, que a ferramenta foi produzindo para a gente ganhou as pessoas. E aí foi faca na caveira, né? Aí não teve mais quem parasse a gente. E foi por isso que eu consegui o Go Live ontem. Porque todo mundo confia na V, todo mundo acredita na V, e a gente consegue, de fato, trazer processos para dentro. Antigamente, eu ia nas áreas e falava, vamos mapear aqui o teu processo, né? Vamos colocar na V, vai ser ótimo, você vai amar. Deus que me livre, eu amo fazer o que eu faço, não vou parar de fazer. Hoje, as pessoas vão atrás de mim. Eu tenho 1000 pedidos de ingresso de documento na V, coisa que nem dá, tá, gente? Aí eu falo, não, isso aqui não dá, não, vamos pensar um pouquinho. Mas agora eu sou procurada para que a gente ingresse mais e mais documentos de pagamento de fornecedores. E aí o resultado veio. 50 pessoas no processo, como o Groove já colocou, para 2 pessoas apenas monitorando a plataforma. Isso foi um ganho de eficiência operacional muito grande. Mas eu quero lembrar a todos aqui que as 50 pessoas liberadas do processo, elas não saíram do processo e foram demitidas, por exemplo. A gente não demitiu uma única pessoa. Essas pessoas foram realocadas em outros locais, em locais que faziam realmente sentido para a gente. A gente não tinha intenção nenhuma de reduzir quadro, muito pelo contrário, a gente está só crescendo. E essas pessoas agora pensam no processo. Elas não apenas digitam coisas ali na máquina. Hoje, elas pensam em soluções melhores para a nossa empresa. Agora, 15 dias úteis para apenas um dia, o Gruver já mencionou aqui, e a gente tem processos de pagamento de fornecedores que acontecem em horas, em poucas horas. Isso fomos nós que desejamos, fomos nós que mapeamos, né, que é o processo de pagamento dos parceiros. Um parceiro me ligou e falou assim, nossa, você está pagando mais rápido que o Banco do Brasil. E viramos instituição financeira, hein, chefe? Conseguimos. E aí, 120 horas para 2 minutos. Comentei agora. Aqui a gente está falando realmente na escrituração, ou seja, fazer a conexão com o RP até a conclusão do processo. E uma coisa do parceiro, né, que a gente tinha um problema, é que ele não conseguia identificar aonde estava o processo dele parado, o pagamento dele. Que horas que ia acontecer? Eu vou receber quando?
Hoje ele tem tudo isso dentro da V360. O canal de comunicação dele conosco é lá dentro da V360. Ele recebe e-mails, a gente coloca os comunicados e ele sabe a hora de emitir e a hora que vai pagar. A V360 consulta a data de pagamento, devolve para ele, manda uma mensagem. Ele não precisa, às vezes, nem ter o acesso à própria V. O e-mail dele ele já recebe essa informação. E isso foi sensacional para a gente, para os nossos parceiros. Afunilou mais a nossa parceria e a gente conseguiu ainda mais correspondentes bancários. E é isso. O nosso ROI, desculpa, a cada R$1 de investimento, a gente está conseguindo recuperar R$ 2,59. Isso aqui é sensacional. Mas isso aqui não foi importante para a gente. Como eu disse, isso aqui foi o de menos. O que a gente queria mesmo é tirar pessoas do processo mecânico de digitação de dados para fazer com que essas pessoas pensem, para que elas tenham tempo para ir além. A gente conseguiu um payback em 9 meses, ou seja, o projeto estava previsto para 20, e a gente, antes de terminar a implantação do projeto, já estava conseguindo o retorno do investimento. Então, em 9 meses, o projeto já se pagou. Então, para encerrar aqui a nossa timeline do projeto, e finalizando, que eu estou vendo que nós estamos com o prazo esgotado, a nossa próxima etapa aqui é a onda 5 da V360, que vai acontecer sem eu estar em cima da operação. E... Desculpa, pode passar esse slide, chefe. Aqui, só um detalhe rapidamente. Nós tínhamos uma necessidade muito grande de fazer gestão baseada em dados. Às vezes a gente escuta as empresas de tecnologia falando muito sobre isso, né? Gestão baseada em dados. Hoje eu consigo falar que eu faço gestão baseada em dados. No passado recente, eu não fazia gestão baseada em dados. Era quase que realmente tentando entender para fazer gestão. Hoje, não. Hoje, realmente, a gente consegue fazer gestão com base em dados. E, para fechar, porque eu estou correndo mesmo, onda 5 da V360 vai acontecer no final do mês de abril. A nossa expectativa é de liberar mais 50 pessoas desse processo, porque agora a gente vai ingressar um documento, né, que é muito pesado para a gente, que é o de mercadoria e de CTE. Só de CTE a gente tem aí uns 6 mil documentos aí para escriturar, então a gente vai conseguir liberar bastante pessoas. 18 mil documentos é a expectativa final. E a mensagem aí para vocês, né, você merece tempo para ir além. Nós conseguimos.